Aleluia. Oh, aleluia, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja com vocês também aqui no YouTube. Nós chegamos em Ezequiel, né? Capítulo 1. Nós terminamos de ler Lamentações de Jeremias por completo, né? Agora é Ezequiel, né? Aleluia. Ezequiel. Nós já chegamos no livro de Ezequiel, a primeira visão dos querubins. Capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Jeová. Ó, presta atenção. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, o que aconteceu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Jeová. Aqui fala Deus, mas eu falo Jeová, porque o nome dele é Jeová. O nome de Deus é só um nome de respeito, mas o nome dele não é Deus, é Jeová, né? Os céus abriu, Ezequiel viu os céus abriu ali junto com os cativos. O que é isso? Está abrindo aqui, aleluia! Ele tomou aquele susto, né? O céu se abre. Ah, mas o céu não tem nuvem nenhuma, mas não precisa de ter nuvem para o céu abrir. O céu abre sem nuvem, ou com nuvem, ou deixou de ser nuvem, ou com a neve, sem neve. É com gelo ou sem gelo, é com chuva ou sem chuva, é com calor ou sem calor, aleluia. É com escuridão ou sem escuridão. O céu abre de todas as maneiras. Porque tem pessoas que pensam, né? Ah, o céu abriu porque estava com nuvem, não tem nada a ver. Eu já vi os céus se abrirem sem nuvem nenhuma. Aleluia. Aqui dentro, e quando também subiu no monte, aqueles raios saindo lá de cima da galáxia, aqueles raios lindos de poder, de luz e fogo, descendo em milhares sobre a minha vida ali. Aleluia. Meus olhos começaram a enxergar. Só vi raios de fogo, aqueles raios do Pai, aqueles raios eram os raios do Pai de Jeová. Aleluia. Lembro até hoje que eu caí até de joelho, o sol estava quente, ainda sem nuvem nenhuma no monte. Aleluia. Então, ele abriu a galáxia. Por isso que eu falo, ele abre a galáxia. Aleluia. Né? Aleluia. Ele abre. Não precisa de estrela, nem sol, nem lua. O poder do Senhor atravessa tudo, meus irmãos. Atravessa sol, lua. Né? Que nem sol aguenta o poder do Senhor. Até o sol dá licença, como diz, cai fora. Ele vai para outro lugar. Aleluia. Porque poder não tem como contar. O que é que não tem como contar? Não tem como calcular. É um poder que domina tudo. Aleluia. Domina a carne, domina a floresta, domina o mundo, domina as estrelas, domina o vento, domina tudo. Então, nada fica perto dele. Eu não estou falando porque eu caí até de joelho, aleluia. Por quê? Tanta alegria e poder no mesmo tempo. Alegria, poder. Alegria, poder. Aleluia. Então, isso são experiências que o pastor Simão Santo tem na oração. O que Ezequiel está falando aqui é verdade? Sim, é verdade que o céu se abre, sim, quando Jeová quer mostrar algo, ou quando clamamos e buscando Ele. Eu sei que o céu está aberto aqui, nessa noite, né, por cima dessa igreja. Eu sei que está aberto. Porque aqui está pregando a ordem da palavra do Senhor, louvando, sapateando, exaltando somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. O céu está abertinho aqui. Aleluia. Né? Aqui nós vemos é laje, mas por cima dessa laje o céu está aberto. Aleluia. Né? Aleluias. Então, se abre? Claro que se abre, sim. Porque Jeová é vivo. Jeová é algum morto? Não. Aleluia. Ele é vivo e real ainda. Agora fala, real. O que é real? Coisa que nunca morre. Aleluia. Pra vocês entenderem mais melhor. Aleluia. Vamos lá.
no meio dos cativos. Olha lá, Ezequiel estava com os cativos, junto ao rio Quebal, que ele estava o rio ali ainda, né? Se abriu os céus e eu vi visões de Jeová. Agora vamos falar de visão. Primeiro ela falou que o céu abre. Abriu. Muito bem. Agora vamos falar visões. Ele viu visões. Que é isso que eu estou vendo? O que é isso que eu estou vendo? Eu que me chamo Ezequiel, o que é isso que eu estou vendo nessas visões? Aleluia. Continuando, no versículo 2. No quinto dia do mês, aleluia. No quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vê lá. A mão do Senhor Jeová estava sobre Ezequiel, porque Ezequiel estava sendo fiel ao Criador, e o Criador estava guardando Ezequiel em tudo, até no cativeiro. A mão do Senhor estava sobre ele ali, ó. Aleluia. Igual Jeová falou para Ezequiel: Ezequiel, veja a minha mão por cima da tua cabeça. Aleluia. Ezequiel olhou e viu aquela mão de fogo, poder e grande luz iluminando tudo ao redor dele. Aleluia. E ele acreditou que verdadeiramente é o Senhor que está me guardando aqui neste cativeiro. Aleluia. Vamos lá. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo ao revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentro do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luzia como a cor de cobre polido, e tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Unia-se as suas asas uma a outra, não se virava quando andava, cada qual andava diante de seu rosto, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia todos os 4, e os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas junto uma a outra, e 2 cobriu os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Iam e não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tocha. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía um relâmpago. E os animais corriam, e tornava a semelhança dos relâmpagos. Essa parte que é interessante, 14. Os animais corriam, e tornava a semelhança dos relâmpagos. Está vendo? Ele se transformava em relâmpagos. Olha que coisa interessante, como o poder do Senhor é muito forte. Eu acabei de falar, é forte. Aleluia. Os animais se transformavam em relâmpago, e de relâmpago para animal, e animal para relâmpago. Está vendo, meu irmão, como é que o Senhor trabalha? Está vendo como é que o Senhor age de várias visões que Ele tem para os seus? Aleluia. Aqui nós aprendemos o que? Nem tudo é relâmpago, nem tudo é animal. No mesmo instante tem duas criaturas trabalhando: relâmpago, animal, relâmpago. Aleluia. Olha como é que o Senhor trabalha rapidamente, né? Aleluias. Vamos lá, versículo 15, continuando. E viu os animais, eis que havia uma roda isso é interessante sim, porque quando dá uma trovoada muito forte, parece que a gente está ouvindo uma voz grossa de mesma coisa de um monstro, né? Aleluia.
E mas quando o moço dá um isso é interessante sim. Animal que transforma em relâmpago, eu estava falando aqui, e relâmpago animal. Porque dependendo do barulho do relâmpago, ele dá um estouro, que é a mesma coisa que estava na voz de um monstro. Mesma coisa. Né? Quando vê aquele estalo, dá até eco. Isso é verdade sim. Aleluia. Nem tudo é relâmpago e nem tudo é animal, que trabalha os dois no mesmo instante. Né? Aleluia. Isso é interessante mesmo, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, aquele vento que também vem subiando junto com o relâmpago, parece que tem uma criatura subiando ali, e é verdade, né, aleluia. Assim que nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo como é que a história é. Porque nem tudo é subir mesmo. A gente pensa, vento que está subindo, né, aquele... Não, tem alguma coisa ali, aleluia. Por isso que fala, respeita o quê? A natureza. Já está escrito isso? Aleluia. Respeita o quê? A mãe natureza. O que é mãe? Toda criatura. Quando fala mãe, não é que ela é mãe, não é. É toda criatura. Até aquelas que nós não pensamos que não existia, existe. E esse que não está vendo aqui, ele viu, olhou os animais transformando em relâmpago. Né? Ele até perguntou para o Criador como esses animais se transformam em relâmpago. Mas o Criador falou para ele, Ezequiel, continua vendo a visão, que você não viu nada ainda. Então, continua assistindo, depois eu te responderei. Aleluia. Por que o Senhor falou para ele, você não viu nada? Porque o Senhor é grande. Aleluia. O Senhor não é pequeno, o Jeová daqui é grande. O nosso Criador é grande. Por isso que ele falou, você não viu nada. Aleluia, né? Aleluia. Isso é só o começo. Vamos lá. E viu os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra. Ela viu? Elevando-se os animais da terra. Está vendo? Eles andam na terra também, está vendo? Está vendo? Eles andam na terra. Está vendo, meus irmãos? Estão ouvindo bem, prestando atenção bem. Está vendo? Elevando-se da terra. Eles andam também aqui na nossa terra, nosso planeta. Anda, né? Aleluias. E, aleluia, fala aqui, ó. Elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Aquelas rodas seguiam junto com as rodas gigantes, né? Aleluia, isso existe até hoje, tá mesmo? Isso aqui não é só visão, isso aqui existe até hoje. Porque esses animais aqui, não é qualquer animal não, né? Aleluia. Animal eterno, igual o Criador, eterno, né? Aleluia. Vamos lá. Igual fala aqui, ó. Versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Viu lá? Espírito da criatura, que eu acabei de falar, né? Aleluia. Criatura. Aqueles monstros do Senhor, que o Senhor também tem uns monstros dele, né? Aleluia. Esse que é um monstro bem bonito de poder que o Senhor tem, né? Dá susto em nós? Claro que dá susto, porque é uma coisa muito forte e poderoso, cheio de luz, cheio do poderio do Senhor, cheio da glória do Senhor. Aleluia. São criaturas que servam ao Senhor. Isso é para nós aprender o quê? Para ter mais respeito com as coisas do Senhor Jeová. Porque Jeová não é brinquedo com ninguém. Por isso que fala, o Evangelho não é brincadeira, né? Aleluias. Então, vamos lá. Aleluia. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas de fronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estava as suas asas direita,
uma em direção à outra, cada um tinha duas, que ele cobriu o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas que os cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, tá vendo? Como o ruído de muitas águas, tá vendo? É igual quando vem aquela tempestade brava, aquele ruído de chuva brava, né? Ezequiel ouviu a mesma coisa, aquele ruído de muitas águas descendo, vai lavando tudo, aquele barulhão, né? Aleluias. Igual falou aqui, ó. E andando eles ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do onipotente, a voz do estrondo, como o estrepito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança do homem no alto sobre ele. E vi como a cor de ambar, como aspecto do fogo pelo interior dele. Até o interior estava com fogo. Está vendo? Tá vendo como isso aqui é forte? Até o interior, dentro do corpo, pegando fogo. Olha só que interessante, né? Aleluia! Olha só, dentro do nosso corpo pegando fogo de poder. E eles pegavam aquele fogo de poder. Por isso que Apocalipse fala, os olhos de Jesus é como olhar o quê? Chama de fogo. Aleluia! Porque o interior de Jesus, lá nos olhos de lá dentro, tem fogo, né? Aquele fogo para abençoar somente os fiéis. Aleluia! Vamos lá. Continuando aqui, ó. E, aleluia, semelhança do trono, havia como a semelhança do homem no alto sobre ele. E vi como a cor de ambar, como aspecto do fogo pelo interior dele. Desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e o resplendor ao redor dele. Viu lá, resplendor ao redor dele ainda, viu? Aquela luz bonita, né? Aleluia, igual ouvindo uma luz bonita, aleluia. Igual ouvindo na igreja aqui também, a luz bonita, né? Aleluia. Aquele resplendor ao redor. Até me alegro, né, meus irmãos? Além de receber o fogo do poder, a luz junto ainda, né? Aleluia. A luz ali guardando nós ainda. Igual guardou Ezequiel aqui também. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. O arco é o quê? O arco-íris. Ezequiel chamava de arco, né? Olha o arco lá em cima. Que o arco é a mesma coisa do uma aliança, né? Olha o arco. Aleluia. Né? Nós chamamos de arco-íris, né? Mas aqui, há milhares de anos, chamavam de arco. Olha o arco lá. Olha o arco colorido. Olha a aliança lá do Senhor lá em cima. Aleluia. Né? Aleluia. Nós chamamos de arco-íris porque nós foi acostumado a chamar de arco-íris. Mas é um arco colorido, né? Uma aliança colorida. Igual fala aqui, ó. Como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso cair sobre o meu rosto e ouvir a voz de quem falava. Está vendo, meus irmãos? E minhas irmãs? E meus amigos, minhas amigas? O Senhor, Ele tem as criaturas dele. Aleluia. Mas o mais importante é que Ezequiel começou a ter visões. Aleluia. A ter visões do Senhor. Aleluia. Isso que foi o mais importante que Ezequiel, ele começou a ter visões. O crente tem que buscar para ele ter visões, né? Aleluia. Glória, glória, glória. Eu estou sentindo tanto poder do Senhor aqui, meu irmão, porque quando eu prego isso e estou ensinando para vocês aqui, aleluia, eu já tenho essa experiência igual a Ezequiel, aleluia. Eu sei o que Ezequiel está falando aqui, que é real e verdadeiro, aleluia, né? Tudo que Ezequiel está falando aqui, eu também já enxerguei e continuo enxergando e ouvindo também junto,
Porque o poder do Senhor não acabou. Porque o poder do Senhor não desapareceu. Desapareceu sim, para quem não tem fé, para quem não busca, para quem não ora, para quem não jejua, para quem não está na igreja, para quem não cultua, né? Então, aí sim o Senhor desaparece para essas pessoas. Aleluia. Mas para quem está buscando, o céu se abre, igual abriu para Ezequiel. O céu se abre. Criaturas começam a descer, criaturas eternas começam a descer. Aleluia. Aí a pessoa pensa, os animais só existem na terra. Não, meu irmão, não existe só animal na terra. Lá em cima também tem animais também que são eternos. Aleluia. Né? Esse aqui não falou aqui, ó. E cada um tinha 4 rostos. E do meio dela saia semelhante de 4 animais. E essa era a sua aparência, tinha semelhança de um homem. Né? Aleluia. Está vendo? E presta bem atenção. Olhei e eis que um vento tempestou vinha do norte. E uma grande nuvem com fogo e revolveu-se. Vai lá ver, revolveu-se. Mudou tudo ali. É porque o Senhor muda tudo. Onde o Senhor está, o Senhor muda tudo. Vai essa igreja, o Senhor muda tudo. Onde Ele está, está mudando tudo. Aleluia. Né? Aí, ó. Igual fala aqui, ó. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta de pé de uma bezerra. E luzia com uma cor de cobre polido. Ela viu lá, e tinha mão de homem debaixo de suas asas, os 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Está vendo ela? Igual falou aqui também, ela unia suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam. Né? Aleluia, lá, semelhante aos seus rostos, era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão. Olha lá. E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi e também o rosto de águia. Está vendo? Águia, boi, leão, ó, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Lá em cima também tem animais do Senhor. É por isso que quando Jesus voltar, nós vamos tomar um susto. É que eu nunca vi animal que tem mão de homem. Eu nunca vi animal que tem... Não, ele tem corpo de animal e corpo de homem. Como que isso pode acontecer? Nós vamos tomar um susto. Porque o Senhor é grande. Já está escrito. O meu nome é grande. Todo o poder está na onde? Nas minhas mãos. Aleluia. Todo o poder. E Ele faz o quê? O que Ele quiser fazer. Aqui nós estamos vendo os animais nossos da terra, mas lá em cima tem outro animal que é mais avançado. Tem mãos de homem, braços de homem, né? Aleluia. Pés de boi, rosto de leão, rosto de águia, né? Aleluias. Porque os animais do Senhor lá em cima é diferente. Né? Não está falando ali que puxava aquela roda gigantão, mais gigante que essa casa aqui, mais gigante que um prédio. Aleluia. Né? E tem muita força, né? Aleluia. Que chegava a carregar o próprio Criador em cima ainda. Aleluia. Tá vendo? Olha a força dessa carruagem desses animais, muito forte, né? Aleluia. E se elevava, quer dizer, flutuava, voava. Não só andava na terra, flutuava, voava. E voa até hoje. Aleluia. E voa até hoje. Por isso que o Senhor fala, busca-me e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração e me achareis. Né? Porque o Senhor Ele é grande. Aqui na terra nós costumamos com certos animais. Mas lá em cima tem outros animais que é muito mais avançado que os nossos. Aqui os nossos lates. Os de lá conversam como eu estou conversando com vocês aqui, como eu estou ensinando a vocês, né? Aleluias, né? Não é igual estar falando com os animais conversavam, aleluia. Então, meus irmãos, não é só anjos que estavam ali não, meus irmãos. Ali também está falando de animais, não é só anjos, né? Aleluias. Para vocês entenderem, senão a pessoa confunde. Ah, não, os anjos são animal, não tem nada a ver, né? Aleluias, né? Anjo é anjo, animal é animal. Aqui está falando o quê? Animais, né? Aleluia. Anjo é anjo, né? Aleluia. Animal é animal. Roda é a roda. Quem está falando? Roda é a roda. Espírito é o espírito. Aleluias.
né? Tem que saber separar as coisas, para vocês não confundir as coisas. Ah, não, ali está falando de... Não está falando de anjo aqui, meu irmão. Está falando de animais poderosos que o Senhor Jeová tem. Criaturas, vou assim dizer, os monstros poderosos. Porque o Senhor tem os monstros dele poderosos, né? Aleluias. E fortíssimo, né? Carrega aquela roda ali, aleluia, que nós seres humanos não tem essa força para rodar aquela roda, aleluia, né? Mas o Senhor tem esses animais para isso, para mostrar o quê? Que ainda Jeová manda em tudo, né? Ele manda em tudo, manda em floresta, manda no mar, manda fora de mar, manda no planeta, manda na galáxia, manda debaixo da terra, fora da terra, qualquer lugar. Ele manda. Manda no vento, manda na chuva, manda na neve, manda na tempestade, manda no calor, manda no frio, manda em tudo que nós estamos respirando e vendo. Aleluia. Tudo. Nem na eletricidade, nem tudo. Né? Não é as empresas que fornecem energia para nós, que dá energia para nós. É o Criador que permite eles dar esse acesso. Porque se o Senhor fechar as águas lá em cima, se Ele fechar aqui da terra, acabou a luz, acabou tudo. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, por isso que fala, tem que agradecer o Senhor por cada coisa que vem na nossa mão. Aleluia. Né? Porque Ele que manda. Se Ele fechar água lá, a eletricidade apaga. Ninguém tem mais energia. Aleluia. Ninguém. Cadê a água? Não tem água. Aleluia. Né? Cadê a terra? Não tem terra. Aleluia. Né? Vai ficar difícil. Né? Aleluia. Então, por isso que o Senhor manda em tudo. Né? Aleluia. Tudo, meus irmãos. É tudo. Está olhando, já não está escrito. O olhar dele está assim, ó. Só andando. Na alta velocidade, andando todo canto. Aleluia. Estou pregando aqui, mas o olhar dele está no mesmo instante olhando outros cantos já. Aleluia. Para ver quem é que está buscando. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, aleluia. Tem coisas que o Senhor castiga, né? Igual pessoas que desaparecem também. Aleluia. Que florescem, essas coisas, porque desobedecem, né? Aleluia. O Senhor castiga a pessoa desaparece lá na floresta, não vê mais ninguém lá na floresta. Né? Aleluia. Porque aquela pessoa que está na floresta abusou de alguma coisa lá na floresta. Abusou de alguma coisa no mato. Né? Aleluia. Aí o Senhor castiga. Né? Aleluia. Né? Tem corpo de pessoa que nem encontra mais, desaparece, vai some. Né? Como diz, vai estar lá no inferno há muito tempo. Né? Para eu dizer mais, caramba, já está no inferno há muito tempo. Com osso e tudo e alma. Né? Aleluia. Porque o Senhor castiga. Já não está escrito aqui que essas criaturas andam na terra e fora da terra, vigiando tudo. Né? Aleluia. Né? Aleluia. Então, isso é guardião? Claro, são guardião. Aleluia. Né? Aleluia. São guardião, guarda tudo, né? Guarda até o trono do Pai. Está escrito aqui, guarda até o trono do Pai. Até a cadeira do Pai lá. Né? Se algum demônio atrevido chegar lá, o Senhor já torra o demônio com fogo e tudo. Que os animais já vêm com aquela fúria. E abre o bocão, já manda fogo no demônio, já vira aquela cinza, para todo mundo ver. Né? Aquela cinza de poeira. Né? Aleluia. Então, por quê? O domínio está nas mãos do Criador. Né? Aleluias. Né? Aleluia. Esse homem abusado também da terra, né? Aleluia. Se abusado da floresta, se abusado da terra, vem fogo lá de cima e consome também na terra também, né? Aleluia. Aí o cientista acha que é algum alienígena, não existe alienígena nem ET, existe o poder do Senhor, existe glória do Senhor, existe grande poderio que Jeová tem. Aleluia. Né? Aleluia. Já viu uma carruagem gigante dessa voar na alta velocidade ainda? Lá em cima. E desce ainda. Desce na terra. E sobe de novo. Aleluia. Na alta velocidade não tem como nem acompanhar. Tão rápido. Aleluias. Pode ter qualquer câmera avançada que não consegue capturar eles. Né? Que é muito rápido. Pode ter a melhor tecnologia, não consegue capturar. Aleluia. Aleluias. Que é muito rápido.
Perigoso até queimar com a câmera ou você morrer lá que você tentar filmar, né? Igual acontece com pessoas muito curiosas. Muita curiosidade, acaba ficando sem olho, igual eu falo. Né? Aleluia. Né? Aleluia. Então, o Senhor detesta também muito curioso. Que é isso? Você acaba morrendo junto lá também com a câmera e tudo. Né? Aleluia. Porque está desobedecendo a ordem. Né? Aleluia. Não pode, né? Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, nós vamos orar agora. Nós aprendemos que existe criatura e existe anjos e criatura que nós aprendemos nessa noite. Nós aprendemos que existe anjos e criaturas. Né? Aleluias. Que o Senhor tem. Ele tem. Aleluia. Lá em cima. Está lá em cima. Aleluia. Igual eu falo que a primeira visão dos querubins, é que eu acabei de falar. Ele viu anjos e viu criaturas. Aleluias. É que eu acabei de falar e confirmando a mesma coisa que eu acabei de falar. Anjos e criatura. Aleluias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu só mostrei muita coisa, né? Muita coisa aqui, igual eu falo, é muita coisa. Que esse aqui é o futuro. Esse aqui é o viu aqui, ó. Esse aqui é o viu pregando aqui, ó. Esse aqui é o viu nós aqui dentro, aqui, ó. Esse aqui é o viu futuro. Por isso que esse livro aqui de Ezequiel é muito importante, que nós vamos aprender muita coisa aqui. Então é bom nós ter chegado em Ezequiel. Né? Aleluia. Muita coisa. Esse homem aqui, esse profeta que é Ezequiel, que está aqui, ele é igual para os irmãos santos. Enxerga a visão, ouve as maravilhas do Senhor e deixa o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Aleluia. O irmão santo é igual a Jeremias. Eu deixo o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Aleluia. Não é meu querer, nem a minha vontade, nem a minha decisão. Tem que ser a decisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Entendeu, meu irmão? E da palavra que está sendo ensinada, né? Então, meus irmãos, vamos agradecer, né? Mas primeiro vamos passar para os dízimos, as ofertas, né? Nessa noite. Ô, glória, o Senhor está agindo, hein? O Senhor está agindo, aleluia. Vamos lá, né? Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração. Ei! Dando a eles paz, amor e alegria. Abençoa, abençoa do seu pão de cada dia. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos, os teus filhos que ajudam de bom coração. Dando a eles paz e amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém. Aleluia. E a vitória é nossa nessa noite. A vitória é sua e está passando, mano. O seu filho lá também, lá que o senhor está mostrando aqui, que está abençoando ele lá agora, neste momento, nesta hora, nesta noite. Está tocando lá no coração dele, está ajudando ele, está dando força para ele. E ele vai voltar para a presença do Senhor aí que o Senhor está mandando falar. E o Senhor tem coisa boa para ele nessa terra ainda. Ele está tomando posse aqui para a vida dele. Aleluia. Então o Senhor mostrou aqui abençoando o seu filho lá. Aleluia. A vitória é dele. Aleluia. Eu vi que o Senhor mostrou uma camisa até branca. O Senhor iria vestir uma camisa branca. Isso é mudança que o Senhor está fazendo na vida dele nessa noite. Colocou uma camisa nova sobre o corpo dele. Tá? Aleluia. O Senhor mostrou uma camisa branca, branquinha, mas branquinha mesmo. Sendo vestido nele. Aleluia. É coisa boa para ele. Aleluia. Tá? Não é coisa ruim, é boa. O Senhor manda falar. Tá? A vitória dele em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluias. Ó meu Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, abençoa todos nós que estamos aqui, mas também aqueles que vão estar aqui também nesta obra, nessa igreja, quando vier aqui nessa igreja também, o milagre vai ser deles também.
a vitória vai ser deles também. E quem assistir também este culto nesses dois canais, Simão da Souza, Simão e Pastor, Simão Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, também vai ver milagre, também vai ver portas se abrir, também vai ver resposta chegando para eles, para elas, e porque para nós aqui nós já estamos mais do que abençoados, nós estamos mais do que vitoriosos, porque nós estamos dentro desse tempo, nós estamos dentro deste ministério que é teu, Jeová, que é teu, Jesus Cristo, que é teu, Espírito Santo, aleluia. E continua abençoando essa sede, continua trabalhando nessa sede e continua mostrando grandes sinais e poderio. Amém e amém e amém, aleluia. Então o Senhor também está cuidando do teu sangue também, tá, Hernani? Eu vi aí, tá? O Senhor está mandando falar aqui que está cuidando do teu sangue, das tuas pernas, aleluia, né? Das coxas também da tua pele, também dos braços. O Senhor está te dando saúde, que Ele está assim falando, aleluia. Está te dando força para o teu sangue, aleluia. Pode tomar posse do milagre para a sua vida. Toma posse aí, aleluia. Que eu vi você limpando suas veias todinho. Vi aquele fogo de poder assim, ó, entrando dentro das tuas veias e limpando tudo assim, ó. Aleluia. É o Senhor falando. O Senhor fala assim, não fala que o poder que o Senhor derramou sobre o sangue dele é para curar ele e dar milagre para ele. Aleluia. Vai tomar posse em nome de Jesus aí, aleluia. Aleluia. O Senhor também fala que vai te usar muito na palavra também, Hernani. Aleluia. O Senhor está falando para você não temer e nem preocupar não, que vai te usar muito na palavra, tá? Pode tomar posse também disso aí, dessa missão que é do irmão também, aleluia. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui, porque amanhã tem mais, e depois da manhã tem mais. Até a volta de Jesus, aqui está continuando, cultuando, adorando, exaltando o Senhor sem parar, porque essa é a ordem minha, não parar por nada, né, aleluia. Já que já oramos e está terminado aí, né, aleluia. Oh, glória. Vai deitar. Não, pode ir. Amanhã eles vão vir. Amanhã vai vir. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por este culto nesta noite, meu Pai. Aqui também eu coloco essa peça de roupa. Eu orei mais uma vez, mas é para confirmar as bênçãos sobre essa peça de roupa. Em nome de Jesus, trabalha sobre essa peça de roupa. Coloca o teu poder aqui. O Senhor já confirmou na revelação, mas confirma também nessa peça de roupa. Eu abençoo em nome da fé, em nome do Pai, do Filho, do teu Espírito Santo. Porque na hora que você é vestido, vai ter mudança. Amém. Aleluia. A paz de Jesus Cristo. Deus abençoe. Mas a mãe vai vir. Que ele vence um dia e o outro não. Ah, tá. Eu achei que eu vinha todo dia. Mas a mãe vai estar aí. Ah, então tá bom. Fica na paz. A paz do Senhor.